Então vamos lá, nosso segundo episódio aqui do Café das 6. Estou muito feliz de estar começando esse novo projeto para a gente começar a falar sobre temas relevantes sobre conteúdo. Eu sei que poucas pessoas realmente usam as redes sociais da forma como deveria, ou dão atenção como deveria, e é por isso que eu decidi criar esse quadro, para a gente começar a falar um pouco mais sobre conteúdo, porque a venda ela é uma consequência de um conteúdo bem produzido. Se você não produz um conteúdo muito bom, se você não engaja as pessoas, se você não gera relacionamento, e se você não faz tudo isso que eu costumo falar aqui no Instagram, muito provavelmente você não vai conseguir depois fazer vendas, beleza? Então, vamos lá. Uma das formas de você conseguir gerar conteúdo, eu já falei na live passada, eu fiquei praticamente 1 hora falando só sobre isso, sobre aqueles 4 tipos de postagem, como você pode criar conteúdos estratégicos para o seu Instagram. Então, semana passada foi 1 hora só sobre isso. Então, hoje eu não vou repetir esse assunto, né? Obviamente, porque a gente já falou sobre isso. Então, vamos falar sobre outros assuntos que eu acredito que seja bem relevante, beleza? Uma das coisas importantes do nosso conteúdo é o seguinte: não é o que a gente comunica, mas sim o que a outra pessoa entende. Por que eu tô falando isso? Eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade na escrita. Sabe que eu não escrevo assim 100% correto. Então o que acontece? Hoje eu faço 2 revisões. A primeira revisão é a seguinte: eu mostro para uma pessoa para ver se ela tá entendendo a mensagem que eu quero transmitir naquele conteúdo, sacou? Por exemplo, eu quero falar sobre a importância de ter um conteúdo estratégico. E a mensagem que eu quero passar nesse conteúdo é essa. Então, eu passo a correção do texto e depois eu pergunto, cara, o que você entendeu com esse conteúdo? O que você entendeu com essa mensagem? Aí a pessoa me fala, eu entendi isso. Eu falo, cara, eu não entendi muito bem o que você quis dizer, não. E isso já é um excelente filtro, porque você consegue ter mais ou menos uma noção se você está conseguindo transmitir a mensagem para aquela pessoa. Porque muitas vezes a gente acha que está se comunicando, a gente acha que está produzindo um conteúdo bom, quando na verdade você não está produzindo um conteúdo bom. A pessoa não está entendendo aquilo que você quer dizer. Então você acha que está abalando, quando na verdade você não consegue gerar o efeito que você queria com aquele conteúdo. Então o primeiro ponto é, quando você fizer um conteúdo, quando você começar a planejar, que já é o segundo ponto que eu vou falar sobre planejar o conteúdo, que facilita bastante, mostra para alguém, mostra para os seus pais, ou mostra para o seu esposo, ou para sua namorada, enfim, mostra para alguma outra pessoa e pergunta o que ela entendeu com aquele seu conteúdo. Ó, eu fiz esse post aqui, o que você entendeu com isso? Mas não explica, espera só a pessoa falar o que ela entendeu, porque às vezes você começa a induzir ela, eu quis falar um pouco mais sobre isso, vê se você entende. Não faz isso, não induz ela o que você falou. Simplesmente mostra e pergunta o que ela achou daquilo, porque dessa forma você vai saber se sua comunicação ficou clara ou não. Já aconteceu várias vezes comigo que eu quis dizer alguma coisa, ela não entendeu, cara, isso aqui tá uma bosta, não tô conseguindo entender nada que você tá falando. Ou senão ela me explicava uma outra coisa que não tinha nada a ver com o que eu escrevi. Aí eu falei, cara, não, essa comunicação não tá boa, porque eu quis falar uma coisa, você entendeu outra, não tem nada a ver, então calma aí, deixa eu ajeitar. Aí eu vou e melhoro os posts. Isso é muito importante para você alinhar a esse posicionamento, beleza? Segunda coisa, o planejamento. Eu mostrei aqui o Studio Creator. Você vai lá no Google, escreve Studio Creator Facebook. É uma ferramenta do próprio Facebook para você conseguir agendar as postagens, para você conseguir fazer agendamento. Isso já facilita muito o seu dia. Por quê? Várias vezes eu pego e adiciono várias postagens e agendo. E dessa forma já facilita muito e eu não tenho que ficar pensando todo dia conteúdo, eu não tenho que ficar o tempo todo pensando no que eu vou postar. Porque se todo dia você parar para pensar o que você vai postar no dia, você vai consumir muito a sua energia. Eu não sei se você faz nesse formato, se você tende a fazer isso, mas se você para todo dia para fazer conteúdo, você deve ter reparado que a sua energia ela é muito sugada, porque você tem que parar tudo que você está fazendo, pensar só em conteúdo, às vezes você não tem tempo, às vezes o seu dia está corrido e você não consegue parar para pensar em algo legal, então você acaba fazendo um post bem a boca, um post de água de salsicha, posta qualquer coisa, e isso a longo prazo faz com que as pessoas não se conectem tanto assim com você vai perdendo esse engajamento e essa credibilidade. Então você parar, pensar, planejar aí pelo menos uns 4, 5 postagens, já te ajuda muito, já te dá uma folga maior, justamente para você produzir mais esse volume de conteúdo. Eu até mostrei que semana passada praticamente todos os meus posts estavam já agendados. Então eu passei a semana inteira sem ver nada de postagem. A gente estava para abrir carrinho, estava fazendo essa fase aí de lançamento. Então eu queria dedicar minha energia e o meu tempo justamente no lançamento e não nas postagens. Por isso já estava tudo agendado, já estava tudo programado. É uma ferramenta muito fácil, muito simples de usar e é do próprio Facebook. Você não vai tomar bloqueio, você não vai, às vezes, ter o seu alcance reduzido porque é uma própria ferramenta do Facebook, beleza? E uma outra coisa que é importante da gente pensar, para a gente construir o nosso engajamento, para a gente fazer com que as pessoas se conectem com a gente, é o seguinte: eu sempre falo isso aqui, que o nosso
o nosso conteúdo, o tipo de postagem que a gente faz é uma espécie de imã. Então a gente tem que entender qual é a pessoa que a gente quer atrair para o nosso público. Tomar aquele nosso cafezinho das 6, né? A entender quem é o público que a gente quer atrair. E o seu conteúdo nada mais é do que esse imã. Então, qual é a importância disso? Você precisa entender qual é a pessoa que você está falando. A gente vai até voltar um passo atrás, né? Eu falei sobre produção de conteúdo, só que antes de você iniciar essa produção de conteúdo de uma forma mais eficaz, você precisa entender qual é a pessoa que a gente está falando. E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora, porque isso vai fazer uma grande diferença na produção do seu conteúdo. Eu já dei aqui várias dicas de conteúdos estratégicos, como você faz isso, mas a gente vai entender agora para quem a gente está falando. Isso faz muita diferença. Então eu anotei aqui algumas perguntas que você pode fazer para sua audiência, que você pode, às vezes, fazer nos stories, você pode fazer no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp, mandar por e-mail, enfim. Ou às vezes mandar no direct. Você vê as pessoas que mais conversam com você, as pessoas que mais te mandam mensagem. Às vezes a pessoa comentou na sua foto. A pessoa fez um comentário lá na sua foto, você vai nessa pessoa e manda um direct pra ela. Oi, fulano, tudo bom? Pô, vi que você curtiu minha foto, cara. Queria trocar uma ideia contigo rapidinho, será que eu posso? Porque você começa a entender a pessoa que você está falando. E isso faz muita diferença. Então eu separei aqui algumas perguntas, então, por isso que eu falei pra você pegar papel e caneta. Eu vou pegar aqui umas perguntas principais, tá? Não vou fazer uma pesquisa gigante aqui, que a ideia aqui não é fazer a pesquisa do IBGE, é simplesmente você entender quem você está falando. Você pode perguntar assim, qual é a sua maior dúvida quando o assunto é X? Por exemplo, qual é a sua maior dúvida quando o assunto é conteúdo? E qual é a dúvida número 1 que passa na sua cabeça? Eu falo de dúvida de conteúdo, qual é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Aí o cara vai falar, pô, Leandro, eu não tenho ideia, eu não sei o que postar. Pô, já é bacana, isso é importante. Ou, pô, Leandro, eu não sei como escrever uma legenda. Eu fico meio confuso, eu começo a embananar minhas ideias, então eu não sei como eu faço a legenda. As pessoas não conectam com o que eu falo, acho que eu não escrevo bem. Então, bacana, como é que a gente monta uma estrutura de conexão que a pessoa leia a legenda e se conecte com você? Então já é um outro tipo de conteúdo. Você vai muito mais assertivo, sacou? Porque a pessoa ela tá te falando o que ela quer. Segunda pergunta. Primeira, qual é a sua maior dúvida? E segundo, qual é a sua maior dificuldade sobre o assunto X? Se vocês repararem, eu fiz uma pergunta um pouco sobre isso aqui nos stories antes de começar essa live. Eu queria saber qual é a sua maior dúvida sobre engajar a audiência. E eu tive algumas respostas. E hoje eu vou trazer aqui algumas respostas para essas perguntas. Porque isso faz com que a pessoa entretenha mais com o seu conteúdo e se conecte mais com você. Porque você está falando exatamente o que ela está te perguntando, o que ela queria ouvir. Aí, sabe quando você faz uma postagem e aquela pessoa fala, nossa, falou comigo, nossa, parecia que estava falando comigo, nossa, parece que me conhece. É exatamente isso. Por quê? Você identificou uma dor do seu público, normalmente uma dor não é só de uma pessoa, é de um grupo de pessoas. Então quando você soluciona aquela dor, você vai solucionar a dor daquele grupo de pessoas. E as pessoas vão falar, nossa, parece minha história, nossa, me conectei muito com isso. Então vamos lá. Qual o seu maior desejo quando o assunto é X? Então, qual é o maior desejo da sua persona, qual é o maior desejo do seu avatar quando o assunto é, por exemplo, um negócio digital ou quando o assunto é finanças, enfim. Aí você vai adaptar essa pergunta aí para o seu nicho, beleza? Então, só com essas perguntas simples já te dá uma direção muito maior de como você começa a produzir esses conteúdos estratégicos. Porque, por exemplo, a forma que você vai falar com uma pessoa de 20 anos não é igual à forma que você vai falar com uma pessoa aí de 35, 40 anos. Eu não sei com qual produto que você trabalha. Às vezes você trabalha com noivos, então o seu público-alvo é um público mais jovem. Mas às vezes você fala sobre crochê, então o seu público-alvo já é um público mais velho, porque pessoas de 20 anos normalmente não fazem crochê. Então a forma com que você se comunica é diferente. Então é importante você entender essas dores. Eu não vou entrar aqui no avatar de uma forma muito aprofundada, porque tem muita coisa para falar aqui hoje. Mas isso aqui daria só uma live da gente falar sobre isso. De quem é a persona que você está falando. Mas eu vou até dar mais umas outras dicas aqui, aproveitar que eu estava fazendo esse exercício aqui com uma das nossas clientes. Tem algumas outras perguntas aqui, porque você está querendo aprender, você está querendo se conectar com a sua audiência. Eu vou te dar algumas outras perguntas também, tá? Então anota aí, porque isso é muito importante e isso vai te dar uma direção muito mais assertiva na hora de você estiver produzindo conteúdo. Porque aí bota na tua frente, assim, ó, cola numa parede, num papel, numa parede na tua frente, quando você estiver produzindo conteúdo, porque isso vai fazer muita diferença. Ó, outra pergunta. Será que a pessoa está satisfeita com a renda que ela tem hoje? A grande maioria, ela acha que trabalha muito e ganha pouco. Então, às vezes, se você conecta isso no seu conteúdo, a pessoa se vê ali. Pô, imagina, você trabalha, às vezes,
faz hora extra, você tem um trabalho muito árduo, às vezes você trabalha final de semana e você não é recompensado por isso. Pô, será que realmente você merece aquilo que você faz? Será que você não merece mais do que aquilo? E aí a pessoa, cara, isso acontece comigo. E a pessoa se conecta com aquilo que você está falando, porque ela se vê nela trabalhando, dela se matando, dela ganhando pouco, dela mal conseguindo pagar as contas dela e tendo uma oportunidade dela conseguir ganhar muito mais. Então isso já é uma conexão. Só que você tem que entender minuciosamente. Você pode perguntar isso pra ela. Você acha que você deveria ganhar mais? Você acha que você trabalha muito? Você pode fazer essa pergunta de outras formas, né? Pra ficar uma forma mais sutil. E aí a pessoa vai falar, pô, eu acho que eu trabalho demais. Ou se não, cara, eu acho que eu poderia ganhar muito mais do que eu ganho hoje com a inteligência que eu tenho, com a expertise, com o conhecimento que eu tenho. E aí ela vai te falar alguns detalhes que você pode usar nos seus posts. E quando a gente pergunta, a gente tem uma riqueza de detalhes muito maior e muitas vezes coisas que a gente nem pensava. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho muito no ramo do emagrecimento. Quando a gente fez esse tipo de pesquisa, a gente recebeu uma resposta que eu nunca tinha parado para pensar nisso. O que acontece? Uma menina comentou lá falando que ela tinha vergonha de sair porque ela tinha vergonha que um familiar ou que um amigo, enfim, que alguém conhecido, né, algum conhecido, visse ela no shopping, por exemplo, e achasse que ela... Nossa, como fulano engordou, hein? Caraca, ela era magrinha. Ela tinha esse medo que as pessoas falassem isso dela. Então ela não saía de casa porque ela tinha medo de encontrar conhecidos e esses conhecidos terem esse pensamento. De falar, nossa, gostei que a fulana era magrinha, hoje em dia ela engordou pra cacete. Então ela não sai de casa. Sacou? E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, porque eu nunca fui uma pessoa muito gordinha. Então isso é uma dor que eu não tenho. Então, eu nunca passei por isso. Então, quando a gente pergunta, fica muito mais fácil. Quando a gente conecta isso na nossa postagem, no nosso conteúdo, ou na nossa copy, aquilo se torna muito mais poderoso. Porque às vezes a pessoa fala, cara, eu faço exatamente isso. Às vezes eu não saio de casa e eu invento várias desculpas. Falo que eu não estou sentindo bem, falo que eu não estou legal. Mas a grande verdade é que eu não me sinto feliz com o meu corpo. E eu dou essa desculpa, invento várias desculpas justamente porque eu não quero encontrar conhecidos. E aí você se conecta de uma forma muito profunda. Então é por isso que é importante você perguntar para as pessoas. E eu vou te dar mais outras perguntas aqui. Quais são as suas referências e quais são as pessoas que ela admira? Por quê? Por exemplo, eu sei que tem muita gente aqui que curte o Flávio Augusto, do Geração de Valor. Então eu posso fazer uma postagem com referência ao Flávio Augusto. Eu posso falar o que eu aprendi com o Flávio Augusto. Como o Flávio Augusto me ajudou a fazer 50 mil reais esse mês, por exemplo. Aí geral, pô, Flávio Augusto, pô, legal, gostei. Por quê? Eu gosto do Flávio Augusto. Eu sei que a minha audiência admira o Flávio Augusto. Então, se eu falo Flávio Augusto, as pessoas vão, opa, calma aí, eu quero saber sobre isso. Então, quem a sua audiência admira? Quem são as pessoas com quem ela acompanha? Você pode começar a pesquisar isso, porque você consegue colocar o nome dessas pessoas na sua postagem, ou você começa a fazer uns vídeos falando sobre essa pessoa, ou falando alguma palavra, algum vocabulário que essa pessoa usa aí na sua comunicação, que você aprendeu com essa pessoa, e isso vai gerar um relacionamento maior, porque as pessoas se conectam com pessoas próximas. Por exemplo, se eu falar aqui que eu sou flamenguista, as pessoas que são flamenguistas vão falar, pô, bacana, ele também é flamenguista, igual a mim, legal. Mas o cara que não é flamenguista, ele se afasta. Então, por exemplo, eu falo aqui sobre produção de conteúdo. Eu falo aqui sobre você criar um negócio digital. Mas eu não falo como você ser um afiliado de sucesso. Eu não quero os afiliados me seguindo, eu não quero criar conteúdos para afiliados. Tudo bem que é bem parecido, a forma como que você estrutura o conteúdo, a forma que você vende é parecida, mas ela não é igual. Mas o público que eu quero atrair é justamente o público da galera que quer construir o próprio produto, quer viver na internet, quer viver do seu próprio sonho. Então eu tiro essa audiência que eu não quero e eu atraio a pessoa que eu quero. Por exemplo, tem muita gente também que manda mensagem falando de dropshipping. Eu não falo sobre dropshipping, eu nem faço dropshipping, então eu não vou falar de uma coisa que eu não faço. Então eu não quero a galera dropshipping. Tem outras pessoas que falam sobre isso. E não é a audiência que eu quero trazer para mim. Então eu repelo essa galera de dropshipping e atraio a galera que eu quero falar. Então o seu conteúdo ele faz exatamente isso. Beleza? Procure quem a sua audiência acha que é referência. Uma outra pergunta que você pode falar aqui, entender um pouco mais da personalidade da pessoa. Você pode perguntar, como é que você se caracterizaria? Uma pessoa tímida, uma pessoa extrovertida, uma pessoa mais porra louca, uma pessoa mais zoeira. Por quê? Isso também ajuda a você entender a forma com que você fala. Porque, por exemplo, se você começa a falar palavrão, eu falo palavrão, mas eu não falo muito palavrão, entendeu? Eu falo mais palavrão para potencializar alguma coisa que eu quero falar. Como, por exemplo, eu uso alguns palavrões, mas eu não sou aquela pessoa que fala o tempo todo palavrão. Mas, se a minha audiência é uma audiência que não gosta que eu fale palavrão, quando eu começo a falar, ela já sai, ela não curte, então ela vai embora.
Ou se minha audiência é uma audiência mais zoeira, que sacaneia os outros, faz piada, brinca, o pessoal vai curtir se eu fizer isso. Mas se minha audiência for uma audiência mais séria, mas não gosto desse tipo de coisa, eu acho isso infantilidade, eu acho isso muita imaturidade, eu não curto. Se eu começar a fazer esse tipo de coisa, eles vão parar de me ouvir, eles vão parar de me seguir, eles não vão curtir aquilo que eu tô falando. Então, você tem que entender quem é aquela galera que você tá falando, entendeu? Pra ver se tá dando match aí com quem você com a sua personalidade, com o que você acredita, porque também não adianta, pô, eu sou uma pessoa que gosta de zoar os outros, eu sempre sacaneio os outros. Se eu não vou ficar aqui me fazendo de eu puritano pra agradar as pessoas, sacou? Eu quero atrair as pessoas também que não ligam, que brincam, que sacaneiam os outros, que não tem essa palhaçada de não pode falar qualquer coisa que a pessoa se sente ofendida. Não é essa galera que eu quero atrair. Então, quando eu faço uma brincadeira, quando eu zoo alguém, quando eu zoo a Carol, por exemplo, se a pessoa se sente ofendida, ela já me para de me seguir, mas não é essa galera que eu quero, então tá tudo bem. Eu quero trazer a galera que tem um bom humor, que tem alto astral, que entende que é só uma piada, que é só uma brincadeira, que a vida é muito mais divertida do que só ficar trabalhando o tempo todo, né? A gente pode sacanear os outros de vez em quando, que é engraçado. Próxima pergunta. O que ela faz basicamente no tempo livre? O que ela costuma fazer quando ela não tá trabalhando? O que a sua audiência gosta de fazer? Que, por exemplo, muita gente hoje, aqui da minha audiência, gosta de ver filme e séries. Então eu posso fazer um stories falando: pô, galera, tô querendo ver um filme aqui novo, uma série nova, o que vocês me indicam? Isso vai gerar um relacionamento, porque a pessoa, porra, eu também gosto de série, eu vi aquela série top, vou indicar pro Leandro. Pô, eu gosto do Leandro, acompanho o conteúdo dele, ele também gosta de série. Entendeu? É o mesmo exemplo do time que eu falei. Você vai gerando pontos de conexão. Quando a pessoa vê que você gosta da mesma coisa que ela se conecta mais. Então, se você fala do time, se você fala às vezes sei lá, da sua religião, se você é uma pessoa católica, que você começa a falar às vezes sobre Deus, sobre a importância que a igreja teve pra você, você vai conectar com as pessoas que são católicas. Isso vai gerar um ponto de contato maior com essas pessoas. É importante você entender com quem você está falando, porque aí você tem uma assertividade muito maior e uma conexão muito mais forte. Beleza? Então, já que dei algumas perguntas para você ter um norte para você começar a criar esse conteúdo. Então, vamos seguir. Eu não ia nem falar muito, não ia nem me aprofundar muito aqui sobre persona, mas eu acho que isso é importante demais na criação de conteúdo. Eu vejo que muita gente não faz isso e sai criando qualquer coisa. Ah, vou botando qualquer post aqui, tá tudo certo, e acaba não conectando, acaba não construindo audiência, acaba não tendo a atenção, não consegue engajar as pessoas, justamente por causa disso. Ela simplesmente sai jogando vários tipos de conteúdos aleatórios, beleza? Uma das coisas que eu reparei também que é muito importante, e é inclusive que eu comecei a fazer essas lives, e eu vi que isso faz muita diferença, tanto na conexão com você, com o seu conteúdo, quanto para você conseguir gerar um volume maior de vendas, é o seguinte: conteúdos mais longos, conteúdos mais densos. Primeiro, o conteúdo mais longo, ele demonstra que você tem domínio do assunto que você está falando. Quando a pessoa não sabe muito, ela dá uma diquinha rápida ali. Então, galera, a dica de hoje é: poste esse tipo de conteúdo aqui e valeu, um abraço. Isso aí não mostra que a pessoa é boa naquilo, ela não mostra que ela domina aquilo que ela está falando. Então, conteúdos mais rasos, conteúdos mais curtos, são aquelas diquinhas rápidas. Quando a pessoa às vezes fica falando uma hora, como eu vou ficar fazendo aqui praticamente, isso mostra que a pessoa tem domínio do que ela está falando. Isso faz com que mais pessoas fiquem ali uma hora acompanhando ela. Quando você fica uma hora com a pessoa ali, vendo a pessoa falar, você gera uma conexão com essa pessoa muito mais forte. Essas 10 pessoas que estão aqui agora, provavelmente elas têm uma conexão muito maior comigo. Eu tenho certeza que às vezes você é a pessoa que vai nos meus stories e vê todos os stories, você não só vê o primeiro e o segundo e para, você acompanha, você vê todos, você interage lá nos meus stories. Por quê? Justamente porque é um ponto de contato maior. Então, quanto mais pessoas você consegue fazer que ela tenha um ponto de contato maior com você, isso é uma bola de neve. Agora são 10, daqui a 1 ou 2 semanas podem ser 20, depois vão ser 30, depois vão ser 50, depois vão ser 100, depois vão ser 200. E assim você constrói a sua bola de neve. Beleza? Segundo ponto, faça mesmo que você acredite que as pessoas não vão interagir, não vão engajar. Isso também é muito importante, porque às vezes a gente fica, não vou postar nada ali não, porque ninguém vai comentar mesmo, ninguém vai falar mesmo, então eu não vou nem botar caixinha de pergunta nos stories, já que ninguém vai responder. Não, você não pode ficar fazendo isso, porque senão as pessoas nunca vão responder. Você sempre tem que dar o primeiro passo. Por mais que ninguém responda, não tem problema. Na próxima você responde de novo. Inclusive, eu vou fazer uma mini aula lá no Telegram. No meu grupo do Telegram, eu vou fazer uma mini aula da comunidade que eu tô criando aqui, que a comunidade vão ser várias dicas, assim, vou dar uma dica de conteúdo por dia, eu vou botar essas lives, vou botar outras lives que não vão ficar disponíveis, vão ficar só disponíveis lá, e vão ter outros produtos também dentro dessa comunidade,
E eu vou dar uma mini aula do Telegram como vai ser mais ou menos na comunidade. Como a comunidade ainda não está pronta, eu vou dar uma sacada de como você consegue fazer com que as pessoas respondam a sua caixinha de perguntas. Eu vou te dar ali 5 funções, 5 formas de você fazer isso. E você vai testar uma por uma, e eu tenho certeza que uma delas vai funcionar pra você. Eu ia te dar uma, só que eu falei, cara, vou te dar logo 5, porque se não testar, você vai tentar outra. Uma das 5 vai funcionar e as pessoas vão começar a interagir com você. E lá eu vou mostrar melhor sobre isso, beleza? Se você ainda não se inscreveu no meu grupo do Telegram, o link tá no perfil, é só se inscrever depois da live, obviamente, pra você não perder. Se inscreve lá, porque eu vou dar essa aulinha lá no grupo do Telegram, beleza? Vamos lá, outra coisa também que é muito importante é justamente isso que eu falei, gerar interação nas postagens e nos stories. Só que nas postagens é mais importante ainda, porque o alcance do feed, ele faz com que mais pessoas conheçam você, conheçam sua página. Então você sempre pode fazer, no final, uma pergunta relacionada ao conteúdo que você fez. Sempre deixe uma pergunta ou alguma coisa fácil de ser respondida. Não é para você fazer um questionário do Enem ali na sua postagem, mas simplesmente uma pergunta simples. Pô, vocês também conheciam isso? Quem faz isso também? Alguma coisa simples, tipo sim ou não, ou para a pessoa só marcar eu. Gerar esse tipo de comentário faz com que mais pessoas comentem, faz com que o Instagram entenda que aquilo é relevante e distribua para mais pessoas. No início, pode ter um comentário ou 2, pode ter um volume baixo de comentários, mas continue fazendo, porque conforme as pessoas vão respondendo, conforme as pessoas vão interagindo, mais pessoas vão comentando. E isso faz muita diferença no longo prazo. Sempre no final, faz uma pergunta. Quer ver? Ó, eu fiz uma postagem ontem, lá do Engajamento Invisível, e eu botei uma pergunta. Só que agora eu não lembro de cabeça porque essa postagem eu já fiz há um tempo. Quer ver? Eu vou ver aqui para vocês a postagem que eu fiz ontem. E eu fiz uma pergunta, porque quase todas eu faço. Então, muito provavelmente tem uma pergunta lá. E como eu estou aqui no celular, eu vou ver aqui, ó, do Engajamento Invisível. Ó, tem um post, né? Eu escrevi um conteúdo bacana, lá. E no final eu botei, você já tinha falado do engajamento invisível? Eu botei um ponto de interrogação. E muita gente comentou embaixo, caraca, eu nunca ouvi falar sobre isso. Nossa, achei irado. Nossa, é uma coisa que eu não sabia. Pô, faz muito sentido. Eu fiz uma pergunta, eu estimulei as pessoas a responderem. A gente sempre quer que todo mundo comente, que todo mundo fale, mas a gente não estimula que as pessoas... Se você quer que a pessoa comente, peça para ela comentar. E tem alguns que eu não consigo encaixar uma pergunta bacana, não consigo encaixar uma pergunta legal. O que eu faço? Esse post fez sentido para você? Se isso fez sentido para você, comenta aqui ok nos comentários. Ou comenta aqui curtir nos comentários, enfim, comenta qualquer coisa nos comentários para me entender que aquilo foi relevante para você. Quando você consegue encaixar uma pergunta, é perfeito, é ótimo, mas às vezes você não consegue, beleza, bota lá, se isso fez sentido para você, deixa aqui embaixo nos comentários. Simples, é simples. Você está pedindo para as pessoas comentarem se aquilo realmente fez sentido, a chance dela comentar é muito grande. Se aquilo realmente ajudou ela de alguma forma, a chance dela comentar é muito grande. Então, já que você quer que as pessoas comentem, não peça, é simples. Não ache que você vai ficar lá todo bonzão e as pessoas vão começar a comentar, começar a te elogiar, começar a te mandar direct aleatoriamente. Estimule as pessoas a fazerem isso, principalmente no início, beleza? Outra coisa também que eu anotei aqui que eu acho que é muito importante a gente falar é gerar relacionamento para as pessoas em outras redes. Por quê? O Instagram, ele tem um algoritmo próprio e como você já deve ter... Como você já deve saber, o Instagram, ele não distribui seu conteúdo para todo mundo, obviamente. Ele simplesmente corta o seu alcance. Então, aí, quanto maior você fica, menos pessoas da sua audiência veem suas postagens. Só que você precisa ter, às vezes, um grupo, uma lista, um pequeno número de pessoas que tem um relacionamento maior com você. Então, o que você pode fazer? Cria uma lista do Telegram. O Telegram, o WhatsApp, enfim, uma outra rede social. Rede social não, né? Um outro ponto de contato, melhor. Por que isso? Quando eu mando mensagem no Telegram, todo mundo que está na minha lista recebe. As 200 e poucas pessoas que estão lá, elas vão receber essa minha mensagem. Aqui no Instagram, quando eu faço um post, cara, pouquíssimas pessoas recebem. Cerca de 1% ou até menos das pessoas são alcançadas com a minha postagem, do número de seguidores que eu tenho. Então, quem controla isso, basicamente, é o Instagram. Não sou eu. Mas lá no Telegram, a chance de eu ter um relacionamento maior com as pessoas é muito maior. Então é por isso que no Telegram eu dou um conteúdo exclusivo. No Telegram eu dou um conteúdo que eu não dou aqui. Quem está lá no grupo do Telegram sabe. É um conteúdo focado na galera do Telegram. São sacadas exclusivas que eu dou apenas lá no grupo, beleza? Então crie seu novo ponto de contato justamente por conta disso. É a chance de você entregar mais o seu conteúdo para as pessoas e se relacionar com elas. Se você não tem um grupo hoje,
Depois dessa live, você vai criar o seu grupo. Porque é essa galera que tá no seu grupo que vai ser a sua audiência mais forte, a sua audiência mais poderosa, que vai se tornar o seu fã, que vai ser aquele cara que vai te defender. Se alguém te xingar nos comentários, aquela pessoa vai vir lá, não, mas o Leandro não é assim não, o Leandro é gente boa, eu gosto dele. A pessoa vira um advogado seu. Se alguém te xinga, a pessoa começa a xingar a pessoa. Justamente por conta disso. O nível de relacionamento que aquela pessoa tem que ser muito maior. Porque a entrega de conteúdo que ela tem é muito maior. Por exemplo, às vezes eu posso fazer um post aqui e você nem vê. Eu faço um story, o story não aparece pra você. Todos os meus stories não aparecem pra você, sacou? Mas no Telegram aparece. Outra coisa que é importantíssima, que eu vejo pouquíssimas pessoas fazendo, e eu me desconecto com quem não faz isso. Viu a importância de você ter proximidade? Quando você tem um comportamento e a pessoa se vê no seu comportamento, ela se conecta. Mas quando eu tenho um comportamento e eu vejo que a pessoa não tem esse comportamento, eu me desconecto. Por que eu tô falando isso? Uma das coisas que eu mais fazia quando eu tava começando, quando eu tinha nem 1000 seguidores, quando eu tava começando mesmo no Instagram, eu mandava mensagem para as pessoas que eu gostava, mandava mensagem para as pessoas que eu admirava. Obviamente, eu tinha um bom senso, eu não mandava uma mensagem para um cara que tem 1 milhão de seguidores e esperar que ele me respondesse, porque não porque ele é uma pessoa escrota, mas porque ele recebe muita mensagem. Então eu sei que a probabilidade da minha mensagem chegar para ele e ele me responder era baixa. Mas eu mandava mensagem para outras pessoas que não eram tão grandes, que eu gostava do trabalho, e quando a pessoa me respondia, eu falava, porra, essa pessoa é muito gente boa, muito irado isso. Só que assim, de 10 mensagens que eu mandava, uma pessoa respondia. A grande maioria cagava e não respondia. Então, hoje, Leandro, eu faço questão de responder todo mundo. Se você já me mandou um direct, se você já me mandou uma mensagem, muito provavelmente eu te respondi. Porque eu respondo todo mundo. Às vezes pode demorar. Confesso que às vezes demora. Mas eu respondo, porque isso é um valor meu, é algo que eu prego. Eu sei que vai ter um dia que eu vou receber tanta mensagem que eu não vou conseguir responder. Por exemplo, a Carol, ela responde todo mundo, só que a Carol recebe 100 mensagens por dia. Só que tem uma hora que, cara, você não consegue responder todo mundo. Mas mesmo assim, ela para às vezes 1 ou 2 horas e responde a galera. Manda mensagem, manda áudio, responde. É óbvio que às vezes vai demorar, pessoas que vão ficar sem respostas aí 1 semana, porque são 100 mensagens por dia, mas ela responde. E eu acho que isso é muito importante. E quando eu mando mensagem, ou eu faço uma interação e a pessoa não responde, a pessoa simplesmente ignora, eu me desconecto. E eu já deixei de acompanhar pessoas por isso, inclusive a Carol estava falando isso essa semana. Tem uma menina que ela acompanhava, que ela curtia muito o conteúdo, ela adorava o conteúdo. E aí ela comentou em 2 postagens, né, em dias diferentes, comentou numa postagem, a pessoa não interagiu. Aí comentou outro dia, uma outra postagem também que ela curtiu, a pessoa. Aí ela viu um story lá da pessoa e aí ela falou, pô, legal, eu também faço isso. Mandou uma mensagem e a pessoa também não interagiu. E aí ela falou assim, ah, cara, que saco, tipo, a pessoa parece que é snob, parece que é arrogante, e a pessoa não responde ninguém. Você vê lá os comentários das postagens dela, não tem nenhuma resposta dela. Ela não interage com ninguém, ela não fala com ninguém. Só tô vendo as pessoas comentando e ela não responde ninguém. Isso já desconecta, comigo desconecta. Se eu vejo que a pessoa faz isso, ela pode ser muito boa, mas ela vai desconectar comigo. Eu não vou conseguir ter uma conexão com essa pessoa, por mais que o conteúdo dela seja bom. E aí entra o que a gente tinha falado sobre valores. Se a pessoa não bate com aquilo que você acredita, eu não faço isso e eu não gosto de pessoas que não fazem isso. Então eu já desconecto na hora. Uma dica plus para você poder fazer isso é o seguinte: quando a pessoa te mandar uma mensagem, para você gerar uma conexão mais forte ainda, responde por vídeo. Eu já respondi muita gente por vídeo, inclusive não sei se alguém que tá aqui já foi respondido por mim por vídeo, mas eu também respondo muito por vídeo, mas às vezes eu tô perto de tomar banho, eu vivo sem camisa, né? Aqui no Rio a gente vive sem camisa, porque é muito quente e eu praticamente vivo sem camisa, só boto camisa para fazer stories, essa é a grande verdade. Tem vezes que eu vou botar camisa só para fazer stories. Então eu mando áudio. Às vezes eu fico com preguiça de botar camisa, essa é a verdade, e aí eu respondo por áudio. Por quê? A pessoa vê que sou eu que estou respondendo, eu dou uma dica, eu consigo me aprofundar um pouco mais quando eu estou, ao invés de escrever um textão, eu consigo mandar um áudio, eu consigo explicar melhor, me aprofundar mais no assunto, na pergunta que ela me fez. E isso gera uma conexão muito maior, porque ela fala, cara, o Leandro está me respondendo. Eu sei que é ele que está falando porque a voz é dele. Responde as pessoas por vídeo ou por áudio, porque isso vai gerar uma conexão maior ainda com as pessoas que te seguem, beleza? Uma outra coisa também que envolve, né, um dos tipos de post que eu falo é você gerar uma conexão através de você, que é mostrar às vezes algumas vulnerabilidades que você tem. Eu falo muito aqui que eu escrevo errado, e isso é um fato, assim. Eu sempre tenho que ter algum revisor nos meus textos porque eu escrevo errado. Sempre que eu escrevo, eu falo assim, cara, vou escrever aqui rapidinho e vou postar. Tem algum tipo de erro. Porque eu acho que eu tenho algum nível de dislexia que eu não sei qual é. Porque eu pego o início da palavra
e eu pego o final da palavra e eu junto e pra mim tá certo. Se o início tá certo e o final, eu leio aquela palavra como se ela estivesse certa. Eu não vejo o meio da palavra. Eu tenho essa dificuldade. Eu não consigo ler a palavra inteira. Então, se eu vejo o início e vejo o final, eu junto, tá escrito certo, então vamos embora. E eu escrevo tudo errado por causa disso, porque tem erro no meio que eu não vejo. E eu passo o olho e eu realmente vejo que tá escrito certo. Então eu falo, pô, tá, vamos embora, posta, já era. Então os meus textos têm que ser revisados. E isso é uma vulnerabilidade. E aí eu mostro que eu não sou perfeito, que eu não sou o cara que sempre faz milhões, eu não sou o cara que sempre tem resultado. Eu mostro o meu lado ruim também, eu mostro o meu ponto fraco. E isso gera uma conexão, porque as pessoas veem, cara, ele é humano, ele é normal, ele não tem nada de especial. E realmente não tem nada de especial. A única diferença é que provavelmente eu errei muito mais do que você. Eu já falhei muito mais do que você. E é por isso que eu tenho o resultado que eu tenho hoje. Porque às vezes você cometeu um erro, dois, eu já cometi 20, 30. Então, como eu já errei mais do que você, provavelmente eu devo saber uma forma mais certa de fazer aquilo que você está ainda tentando. Você ainda está no processo de erro. E isso é totalmente comum. Não significa que eu sou melhor do que você por conta disso, beleza? Outra coisa é falar um pouco da sua história, de por que você faz o que faz. Inclusive, essa semana eu mandei lá no Telegram um pouco falando sobre isso, pra gente criar um post falando sobre isso. Por que você faz o que faz? Qual é a causa que você luta? Por que você entrou nesse mercado? Às vezes você tem alguma história da sua família, que alguém se machucou e por isso você decidiu ser fisioterapeuta, ou que aconteceu alguma coisa com algum parente seu. Tem muitos filmes, né, que a criança é injustiçada quando era mais nova, ela sofreu um preconceito muito grande, alguém da família dela teve um preconceito muito grande, e por isso ela decidiu se tornar advogada, para que não acontecesse isso com outras pessoas, para que ela pudesse livrar outras famílias daquilo que ela sofreu quando era criança. Então fale a sua causa, fale o seu porquê, por que você faz isso, o que te levou a criar esse negócio, o que te levou a empreender. Eu falo um pouco também sobre que eu acredito que as pessoas podem viver dos sonhos dela, elas não precisam ter um emprego só para pagar contas, elas não têm que ser um pagador de conta. Uma pessoa que trabalha 8 horas por dia na obrigação, porque no final do mês ela precisa pagar as contas dela. A vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que só você ficar pagando boleto. Você consegue fazer algo que você ama e ser muito bem remunerado por isso. E você pode fazer isso também, só basta você querer, sacou? E eu acredito muito nisso, porque isso aconteceu comigo, isso aconteceu, eu levei essa mentalidade também pra Carol e hoje ela também faz isso. E eu conheço muitas pessoas que são assim, e eu quero que você, que às vezes não está fazendo alguma coisa que você ama, não está fazendo algo que você gosta, também possa viver daquilo que você ama. Então compartilhe a sua história, compartilhe a sua causa, porque você faz o que você faz com o mundo. Isso é muito importante para gerar esse ponto de conexão, porque às vezes a outra pessoa está passando exatamente aquilo que você passou. A outra pessoa está vivendo a vida triste que você tinha quando você não tinha o resultado que você tem hoje. Sacou? E isso gera uma conexão muito forte. Ela, cara, eu também sou assim. Se ela teve esse resultado, por que eu não consigo? Se ela já passou por isso, porra, por que eu também não consigo ter resultado? Minha vida era igual a dela, às vezes 1 ano atrás, 2 anos atrás, e hoje ela tá, um dia ela tá. Tô vendo que o pessoal tá falando muito aqui, depois vou dar uma olhada no que vocês estão falando, não tô prestando atenção agora nos comentários, mas depois a gente troca uma ideia. Hoje eu vou tentar ser um pouco mais rápido, pra gente abrir um pouco mais para perguntas. Uma outra coisa também que faz você crescer e ter uma audiência mais engajada é o seguinte, mas isso daqui é muito importante, então eu vou tentar explicar com calma. É o seguinte, colaboração. Quando a pessoa, por exemplo, eu falo sobre conteúdo, então vamos pegar vamos supor que existe uma influenciadora também que fala sobre conteúdo. Então a gente tem um mercado parecido, a gente tem um assunto parecido. Então a galera que acompanha essa influenciadora também curte conteúdo, porque ela também fala sobre isso. Então significa que a gente tem uma audiência que dá match, uma audiência parecida. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma live junto. A gente pode fazer, às vezes, trocar uma ideia, eu faço um post dela, ela faz um post meu, ou eu falo dela nos meus stories e ela fala de mim nos stories dela. A gente pode combinar aí uma troca, seja de uma live, seja de um post, seja de um stories, pra gente fazer isso, dessa troca de audiência, sacou? Mas qual é o grande erro? O grande erro é o seguinte: eu tenho 1.000 seguidores. Pô, então eu vou falar com um cara que tem 500 mil seguidores para fazer uma troca comigo. Você pega uma pessoa que está muito acima de você para fazer isso. Você não quer pegar uma pessoa que está parelho. Isso daí é uma troca de divulgação. Isso daí é uma colaboração, né? O pessoal fala collab, que isso aí veio do YouTube, que é justamente a collab, que é duas pessoas fazerem algo juntos para trocar audiência. Isso é troca de audiência, isso não é favor. Quando você pega uma pessoa que é 5 vezes, 10 vezes maior que você, isso já não é mais collab, isso é um favor. Você quer se amostrar para a audiência daquela pessoa. Então, normalmente, quando você faz isso, o que a pessoa fala?
Não, beleza, não tem problema nenhum. É R$ 500. Por quê? Já que você não consegue contribuir também com a sua audiência, porque é um ganha-ganha. Você ganha e a pessoa tem que ganhar, sacou? Se vocês têm ali um número próximo de seguidores, vocês conseguem, às vezes, fazer esse match. Mas se a pessoa é muito maior do que você, qual é a forma que essa pessoa tem de ganhar também? Você paga ela. Então você paga e ela te divulga. Então as duas pessoas ganham. Isso não é escroto. Ah, Leandro, mas isso é muito escroto, a pessoa tem que ficar cobrando. Cara, você tem que ter bom senso. Isso é uma questão de bom senso, sacou? Isso é business. A audiência hoje vale dinheiro. Blogueiras hoje ganham muito dinheiro. As que sabem fazer ganham muito dinheiro. E eu trabalho com influenciadores. Eu sei como é. Eu sei que a audiência hoje, a atenção é muito cara. E você quer que a pessoa faça isso de graça. Isso não faz o menor sentido, sacou? Então pega uma pessoa aí que está mais ou menos do seu tamanho, que está ali próximo de você, que tem um público parecido com o seu. Por exemplo, eu vou fazer uma live com uma mulher que fala sobre jardinagem. Porra, não tem nada a ver com o que eu falo. Eu falo sobre conteúdo, o que tem a ver com jardinagem? Ah, mas ela tem 2 milhões de seguidores. Pô, mas não importa, não é isso que eu quero. Eu não vou ter um público assertivo no público dela. Ela pode ser muito bom no conteúdo dela, não estou falando que ela é uma profissional ruim. Estou falando o seguinte, a audiência dela não interessa para mim, porque eu falo sobre conteúdo, então eu quero trazer pessoas para o meu canal que tenham interesse naquilo que eu falo. Então não se baseie só em números, tá? Primeiro ponto. Não se baseie só em números de audiência, porque isso não importa. O que importa são pessoas que se conectam com o que você fala, se conectam com o conteúdo que você tem, e procure pessoas mais ou menos ali do mesmo nível que o seu. Porque essa parte de você fazer collabs dá muito resultado, traz muita gente pro seu canal, traz muita gente nova, faz com que mais pessoas te conheçam, faz às vezes que você às vezes num bate-papo, eu tô fazendo bastante isso, tô chamando uma galera que eu admiro, uma galera que eu sei que tem resultado, não necessariamente é maior ou menor, mas eu sei que é a galera que realmente faz a parada acontecer. E isso traz muita gente pra mim, como traz também pra outra pessoa. E essa mesclada aí dá resultado pra todo mundo fica feliz, todo mundo agrega conteúdo para vocês, porque vocês conseguem absorver um conteúdo novo, às vezes uma opinião diferente, um ponto de vista diferente. Então, para quem está assistindo, é bacana pra gente, porque a gente está conseguindo trazer novas pessoas para conhecerem o nosso trabalho e a outra pessoa também está trazendo outras pessoas para conhecer o trabalho dela. Então, cara, colaboração, né, essa parceria de divulgação, essa parceria de lives, cara, é muito, 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 muito importante. Uma das coisas que você também pode fazer é o seguinte, tem pessoa, por exemplo, às vezes você já tem uma audiênciazinha bacana, só que tem uma outra pessoa que você conhece, você sabe que ela tem um resultado muito forte, mas ela está começando às vezes agora no digital. Então você pode às vezes chamar essa pessoa, porque você tem uma troca. Às vezes aquela pessoa, ela não tem uma audiência gigante no digital, mas ela tem um resultado muito forte. E às vezes você pode fazer essa troca. Cara, vamos fazer uma live aqui, porque aí você já puxa um assunto para você entrar em contato com essa pessoa, para você gerar uma conexão com essa pessoa que já tem resultado, que ela às vezes pode te ajudar nos seus projetos, e ao mesmo tempo você compartilha a sua audiência com ela. E eu já fiz muito isso. Eu sei que tem gente aí que faz 50, 100 milhões, que está começando agora a entrar no Instagram, que daqui a um tempo o cara já vai estar muito gigante, porque o cara tem verba para fazer ele ficar grande rápido, mas no momento ele não é tão grande assim. Um dos caras que eu vi agora, que também tá produzindo bastante conteúdo no Instagram, que também entrou há pouco tempo, se eu não me engano foi o Aguiari, que é um cara assim, porra, foda demais, o cara faz milhões, o cara já faz mais de 100 milhões por ano, é um cara, assim, monstro, ele entrou no Instagram tem pouco tempo, hoje, não sei se ele tem mais, né, porque já deve ter, porque esses caras grandes crescem muito rápido, mas ele tinha 20, 30 mil seguidores. Às vezes você consegue entrar em contato com um cara desse, faz uma live com ele, constrói a autoridade. Todo mundo conhece do marketing digital. A galera mais velhaca conhece o Aguiari, porque ele é um cara muito foda, um cara que tem um resultado muito expressivo, então as pessoas já conhecem ele, mas hoje em dia ele não tem um volume muito grande. Às vezes você consegue entrar em contato com ele e, pô, bora fazer uma live, bora trocar uma ideia, bora fazer uma coisa legal. Mas daqui a um tempo, com certeza, ele já vai estar gigante, porque ele é um cara muito bom, muito fora da curva. Né? Tô com um cara que faz 100 milhões, é um cara fora da curva. E isso é uma período de janela de oportunidade que você tem para aproveitar aí esse gancho para entrar em contato com essa pessoa. Às vezes no seu segmento tem alguém também é muito bom. Tem um cara que é muito foda, que você às vezes pode entrar em contato, que você tem alguma coisa para trocar, alguma coisa para oferecer para essa pessoa, que essa pessoa às vezes tem interesse no momento. Seja sua audiência, seja às vezes alguma consultoria sua gratuita, enfim. Aí você vai da sua criatividade para saber o que você vai conseguir oferecer para essa pessoa. Lembra o seguinte, parceria não é favor. Não é, você me divulga e acabou, essa é a nossa parceria. Você me divulga e essa... É só isso. Isso não é parceria, tá? E isso eu recebo todo dia. Pô, Leandro, você pode me divulgar minha página? Pô, Leandro, tem como você me citar? Pô, Leandro, esse tipo de pergunta eu nem respondo. Eu só excluo. Porque isso pra mim não é parceria. Pô, Leandro, você me divulga, isso é uma parceria? Não faz sentido, sacou? Então, eu nem perco muita energia com isso. Eu tenho muita coisa pra fazer no dia. Não é o tipo de coisa
que eu me dou muita atenção. Então, acho que, basicamente, eu passei aqui por vários pontos. Eu falei até um pouco rápido, eu confesso que eu falo um pouco rápido, tentando trabalhar disso. Até a live que eu fiz com o Thiago lá do Clube da Fala, a gente falou sobre falar rápido. Mas eu acho que aqui já te deu um norte grande para você produzir o conteúdo, para você entender a pessoa que você está falando, alguns gatilhos para você conseguir gerar essa conexão com as pessoas. Agora eu vou ver aqui alguma pergunta, alguma dúvida que vocês falaram. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Eu vi que tem muita gente que falou. Lista de transmissão funciona? Sim, tá? Mas qual é o lance da lista de transmissão? A lista de transmissão, a pessoa tem que ter o seu contato salvo no celular dela. Então, por exemplo, vamos supor que você fez uma página de captura, você botou alguma recompensa, você pediu para a pessoa se cadastrar de alguma forma. A primeira mensagem, assim que a pessoa entrou na sua página, entrou na sua lista, você tem que pedir para ela salvar o seu contato. Porque se você coloca ela na sua lista de transmissão e ela não tem o seu contato salvo no celular dela, ela não vai receber. Então por isso que a galera está usando mais o Telegram. Por dois motivos. Primeiro, o Telegram é uma ferramenta melhor do que o WhatsApp. Isso é óbvio, tem mais funcionalidade. Tem enquete também, que a enquete também é muito boa. No próprio Telegram já é nativo, tem uma enquete, você consegue às vezes fazer uma opinião rápida, colocar ali uma enquetezinha bem básica. Isso é muito importante e facilita muito o trabalho, tá? Então o Telegram é melhor. Segundo, o grupo do WhatsApp, você pode colocar 256 pessoas. No Telegram, você pode colocar lá quantas pessoas você quiser. Então isso já facilita também bastante, você não tem que ficar criando toda hora grupo. Lista de transmissão também eu acho que tem um limite, se eu não me engano são 256 também. Na lista de transmissão, tem um limite da lista, você não pode fazer uma lista de transmissão com 10 mil pessoas, no Telegram você consegue ter um grupo de 10 mil pessoas. Como é mais fácil, mais simples, muita gente acaba usando o Telegram por conta disso e não fazendo lista de transmissão. Por esses dois motivos. Primeiro, tem número limitado. Segundo, a pessoa tem que ter o seu contato salvo no celular dela, beleza? Tento sempre responder as pessoas que estão comentando nos stories. Cara, comentário nas fotos e no direct é obrigatório a resposta. Se a pessoa comentou lá na sua foto, você já fala, nem que a pessoa marcou alguém, manda uma carinha, manda qualquer coisa, pô, tamo junto. Você sempre tem que responder as pessoas têm que ver que você se importa, que você tá ali para responder. Se a pessoa te perguntar alguma coisa, você tem que responder para a pessoa entender que aquilo ali é um relacionamento. É um diálogo. Quando só uma pessoa fala, não é um diálogo, é um monólogo. Então as pessoas não respondem às outras, isso é impressionante. A pessoa comenta, a pessoa não responde e depois fica reclamando que não tem engajamento. Você precisa responder as pessoas. Isso é uma coisa tão óbvia que é até engraçado porque as pessoas não respondem e ficam cobrando engajamento. O que você acha sobre responder os comentários nos posts? Responder na hora ou depois? Então, o Instagram, ele dá por exemplo, eu fiz uma postagem agora. Então, o Instagram, ele entende que os primeiros minutos ali daquela postagem são cruciais para saber se ela realmente vai ser boa ou não. Você deve ter visto, alguns influenciadores fazem isso, né? Influenciadores não, essa galera aí do digital. Clube do Minuto. O que é Clube do Minuto? Galera, vou fazer uma postagem aqui e quem comentar no primeiro minuto da postagem vai concorrer a um livro. Ou quem comentar nos primeiros 5 minutos aqui na postagem vai concorrer ao livro. Por quê? Quando a pessoa posta, tem aquela chuva de comentários. O que o Instagram entende? Ele não sabe se é comentário bom ou comentário ruim. Também outra tática que muita gente usa é fazer polêmica. Falar merda, falar coisas aleatórias, falar coisas racistas. Por quê? Tem muita gente xingando. Só que o algoritmo ele não entende se é comentário bom ou comentário ruim. Ele entende que é comentário. Pô, fez uma postagem, tem muito comentário? Pô, então isso é relevante. Então vou distribuir para mais pessoas. Quando a pessoa posta e muita gente sai comentando, o algoritmo entende que aquilo é relevante, que aquilo é poderoso. Então ele distribui para mais pessoas e o seu alcance ele aumenta muito. Então muita gente tem essa regra do minuto aí, post do minuto, tem 1 minuto 5, já vi 2 pessoas fazendo esses 2 formatos de 1 minuto de 5, e muita gente também que posta merda justamente para ter comentário, para viralizar. Todas essas lives que eu tô fazendo aqui, todas as lives do Café das 6, vão ficar salvas na nossa comunidade. A nossa comunidade ainda não está pronta. Então, quando ela estiver pronta, eu vou falar um pouco mais sobre aqui. É uma comunidade que eu estou criando justamente para a gente conseguir criar conteúdos estratégicos e ter um resultado muito maior nas redes sociais. Lá vai ter outras pessoas, eu vou estar lá te ensinando a como criar esses conteúdos, te falando, você vai fazer assim, assim, assado. Esse vai ser seu post de hoje. Então você vai ter ali um passo a passo do seu post do dia. Então assim, não tem para onde fugir, não tem erro, não tem como você falar que não sabe, que não sabe o que postar, porque lá você vai ter o passo a passo do que você vai postar no dia. Então hoje você vai postar assim, assim, assado. Hoje você vai postar esse formato aqui, vai ser assim. E ali você vai adaptar, obviamente, para o seu negócio. E assim a gente vai conseguir ter um resultado, um engajamento muito maior. Dessa forma não tem erro, não tem para onde fugir.
Beleza? Então é isso, eu acho que espero ter agregado um pouquinho para vocês, que vocês consigam ter mais resultado aqui. Vou ver se tem alguma última pergunta e vou encerrar a live porque já deu até o tempo. Brabo demais conteúdo top, tamo junto. Live maravilhosa, que massa. Show de bola, galera! Espero que essa live tenha ajudado vocês. Tá na hora de conseguir... Lembre que engajamento se constrói, engajamento não se tem. Você precisa construir o engajamento. E o engajamento você sempre é de uma forma ativa, não de uma forma passiva. Você não fica parado esperando que as coisas aconteçam. Você que constrói, você que produz, você que manda mensagem, você que responde. É dessa forma que você começa a fazer girar. E com o tempo, mais pessoas vão acabar interagindo, mais pessoas vão acabar se envolvendo. E aquilo ali é uma bola de neve. Mas você precisa dar o start. Não fique achando que você vai ficar lá toda bonitona, posuda, e nada vai acontecer. E as pessoas vão começar a te chamar por causa disso, beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço, foi um prazer ter vocês aqui na live de hoje e até o próximo Café das 6. Tamo junto.